Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pluralcast, o podcast da Pluralmed. E em celebração aos 4 anos do grupo Pluralmed, eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Soares Júnior, representando os nossos médicos, para compartilhar um pouco dessa história que tem transformado a saúde pública em diversos municípios e impactado positivamente a vida de milhões de famílias. Olá, Dr. Soares, seja muito bem-vindo. Olá, Juniel, é um prazer estar aqui com vocês e também é um prazer poder falar um pouco dessa história da Pluralmed, que já está fazendo 4 anos. Eu tive a honra de participar desde o início e fico aqui à disposição. Então, já iniciando aqui o nosso bate-papo, Dr. Soares, eu gostaria que você compartilhasse aí com a gente um pouco da sua trajetória e como você iniciou aqui na empresa. Então, a Pluralmed, ela nasceu de um sonho do Lima Neto, Dr. Lima Neto, que se formou comigo na UFC, lá atrás, bem no início da Covid, que a gente notou um gap nas prefeituras, um gap nas unidades de saúde, nos hospitais, onde faltavam processos organizacionais, processos estruturais e também processos da parte médica, como protocolos. E a partir daí a gente começou a sonhar no que a gente poderia fazer para melhorar essa assistência da população, melhorar também a qualidade do atendimento, para que, no final das contas, a população fosse beneficiada com um serviço de qualidade e um serviço humanizado. E doutor Soares, você poderia compartilhar um pouco como é o dia a dia, né, nesses municípios onde atuamos, onde você trabalha também diretamente? Sim, claro. Quando a gente começa no município, nós notamos principalmente as falhas que ocorrem nos processos dos hospitais, tanto da parte pessoal quanto da parte estrutural. E a partir daí, a partir dessa identificação, nós começamos a elaborar nossos planos de trabalho, sempre pensando no atendimento ao paciente, no conforto e na humanidade. A gente procura trazer os médicos para que eles entendam nossos propósitos e, a partir daí, a gente consiga potencializar o atendimento e o serviço prestado nesses municípios. E falando sobre isso, né, sobre o impacto da Pluralmed, na sua opinião, qual é o principal diferencial em relação à nossa gestão, né, na saúde nesses municípios? O diferencial da Pluralmed que eu noto é justamente o olhar diferenciado tanto para o profissional que está prestando o serviço, quanto para quem está recebendo o serviço, que no final de contas, tanto é a prefeitura quanto os pacientes que procuram o serviço. Esse olhar focado tanto no profissional quanto no paciente faz com que o serviço prestado ao paciente que busca aquele estabelecimento ocorra de forma mais efetiva. E como é que você percebe, doutor, esse impacto nessas famílias, né, que são atendidas? No dia a dia, nós notamos que quando o profissional ele vai trabalhar mais contente, mais feliz, com mais segurança, ele consegue transparecer e passar para os pacientes esse atendimento de mais qualidade. Muitas vezes a gente notava que o profissional ficava abandonado, digamos assim, sem ter muitas referências, sem ter com quem contar, e a Pluralmed ela veio revolucionar esse olhar para o profissional, porque a gente sabe que a gente investindo no profissional que está à frente, ele vai trabalhar com mais segurança, vai trabalhar inclusive com mais prazer, com mais vontade, e isso resulta lá na frente num atendimento de mais qualidade. E nós temos esse feedback em tempo real. Geralmente os pacientes saem do consultório felizes, satisfeitos, ou eles voltam para agradecer o atendimento, ou vão nas próprias prefeituras, nas próprias secretarias de saúde, informar que foram bem atendidos e que sentiram mais segurança no hospital, e a gente vai notando isso ao longo do tempo. Desde lá do comecinho, quando a gente estava engateando nos primeiros municípios, a hoje, onde a gente tem uma estrutura bem maior, onde a gente consegue, com essa expertise, identificar quais são os pontos principais e os pontos relevantes que a gente pode estar investindo naquele município e nos hospitais e nas unidades onde a gente trabalha. Bom, era até sobre isso que eu iria falar agora. Esse feedback é notório, né? O feedback positivo que nós recebemos dessas famílias que são atendidas. Haveria alguma história assim, especial, marcante, que você gostaria de compartilhar, alguma experiência? Eu aprendi na faculdade, com o nosso mestre Gerardo Cristino, que na saúde a gente cura quando dá
remedia às vezes e conforta sempre. Então, mesmo quando os desfechos não eram favoráveis, que na saúde é algo que é inexorável, as famílias, elas nos agradeciam mesmo assim pelo atendimento humano, por ter acompanhado o paciente até o fim, gerado aquele conforto até o fim, e isso marca na nossa vida, né? Desde quando a gente faz um parto, no nascimento de uma criança, até quando chega o fim da vida, onde o paciente e os familiares merecem um olhar diferenciado para que eles possam se sentir confortáveis e seguros naquele local. Então, são histórias como essa que nos fazem acreditar que nosso propósito é um propósito de vida, não só de atendimento, mas um propósito de vida, fazendo com que a gente tenha cada vez mais vontade de melhorar a qualidade, de investir em educação, de investir no profissional, para que aquele paciente que chega com aquele sofrimento, com aquela dor, ele se sinta bem acolhido e tenha, no final de tudo, um conforto, um respeito que ele merece. Bom, doutor, e falando agora sobre os desafios, né, e aprendizados, na sua opinião, quais foram os principais desafios que você encontrou quando iniciou, né, nesses municípios e como a Plural Med ajudou a superá-los? Então, quando a gente chegou nos municípios, o que a gente notava era que existia um serviço heterogêneo e individualizado profissional por profissional. Não existia um protocolo homogêneo no qual o hospital seguia uma certa filosofia. Então, cada profissional atendia de forma individualizada. Tanto é que, quando nós chegamos, o que a gente identificou logo de cara foi que não existia um padrão de atendimento. E aí, a gente identificando isso, a gente começa a usar protocolos que já estão bem estabelecidos em grandes unidades e começamos a implantar nesses municípios. Além disso, a gente notava que os profissionais se sentiam um pouco, não que abandonados, mas se sentiam sozinhos, sem ter um apoio, sem ter com quem conversar do ponto de vista técnico, até psicológico. E a Plural Med veio para sanar essa carência que existia, tanto de protocolos bem fundamentados para que o serviço fosse mais uniformizado, baseado sempre na qualidade, e olhar também para a pessoa que está atendendo, né? Ouvir os anseios e ouvir também as dicas, né, e as sugestões de melhoria, tanto melhoria de medicações, melhoria de acesso, melhorias de conforto no consultório, para que a gente pudesse crescer juntos. Como eu falei, do início da Plural Med para hoje é notória a evolução e a satisfação dos profissionais, porque eles recebem o nosso feedback, eles têm nosso apoio e eles recebem o feedback tanto das prefeituras quanto dos pacientes que estão lá. Bom, essa excelência, né, que você está compartilhando realmente é uma das nossas prioridades aqui do grupo. E uma delas também seria a atenção primária à saúde e o SUS, né? Como é que você vê esse acesso que as famílias estão tendo, né, nesses municípios onde a Plural Med tem atuado aí na gestão de saúde? Quando a Plural Med ela inicia trabalhando também na atenção primária à saúde, nós notamos um impacto muito importante na parte hospitalar também, que é como se fosse a atenção terciária, porque os PSFs, os postos de saúde, eles têm uma função primordial que é na promoção e prevenção de saúde. Então, quando a gente olha de forma sensível para esse aspecto, que a gente tem que trabalhar na promoção e na prevenção das doenças crônicas, num pré-natal bem feito, numa puericultura bem feita, evita com que o paciente adoeça lá na frente e, se adoecer, ele já notoriamente ele já é atendido sem as complicações devidas. Então, essa parte do SUS, que é uma atenção integralizada, fez total diferença no atendimento, porque nós atendíamos focado na atenção hospitalar, nós pegávamos o paciente que ele já estava com a doença estabelecida, e a gente conseguindo focar também na promoção e prevenção, faz com que essa atenção seja feita de forma universalizada. Bom, falando agora sobre as perspectivas futuras, né? Como é que você enxerga os próximos passos da Plural Med, né, após esses 4 anos, principalmente no fortalecimento da saúde pública? Então, eu acho que 4 anos a gente ainda está engateando, porque pelos propósitos que a Plural Med tem, de onde ela nasceu, de onde ela veio e da forma que ela está evoluindo,
eu acho que a gente só tem a crescer, porque quando a gente trabalha focado na excelência e no bem da população, esses projetos só tendem a crescer e só tendem a evoluir. A gente vai iniciar agora o 5º ano, eu espero que continuemos juntos, continuemos fazendo laços, tanto com os municípios, quanto com os colegas médicos, quanto com os pacientes, porque isso faz a diferença na vida da pessoa. Porque a gente pensa a saúde como um todo e não só como uma doença. A gente, partindo desse princípio, a gente consegue cuidar tanto da população quanto dos nossos profissionais. Eu vejo que é algo diferencial, é algo que nos faz crescer e nos motiva cada vez mais a buscar a melhoria nos processos, melhoria no atendimento, melhoria com os próprios clientes, que são as prefeituras, sempre escutando os anseios e sempre estando aberto a sugestões, porque todo dia a gente aprende uma coisa e a gente foca sempre lá na frente, a gente sempre procura nos basear nos protocolos dos melhores hospitais. Às vezes a gente encontra um ambiente não tão favorável, mas a gente sempre tenta fazer o melhor naquele ambiente para que um dia a realidade mude e a gente possa trabalhar melhor ainda. Então, já para finalizar aqui esse episódio especial, né, em celebração aos 4 anos da Plural Med, eu gostaria de deixar o espaço aberto para você aí deixar uma última mensagem. Eu queria aproveitar esse espaço para agradecer aos nossos colaboradores que estão com a gente, que acreditaram no nosso propósito, que acreditaram no nosso projeto, para que esse fortalecimento desse laço seja cada vez maior, que eles sempre nos busquem para estar conversando, para estar dando suas sugestões, que a gente está sempre aberto a escutar. E agradecer principalmente aos pacientes, que nos dão a oportunidade de exercer nossa profissão, que no final das contas é por eles que nós estamos aqui. A gente visa, no final, entregar um melhor serviço para eles. Eu agradeço por confiarmos em nós, por vocês confiarem em nós, por estarem sempre ao nosso lado e fazendo com que nós nos motivemos cada vez mais. Então é isso, eu gostaria também de agradecer a participação aqui do nosso Dr. Soares, né, por compartilhar essas perspectivas e experiências. E a gente encerra hoje aqui. Até o próximo episódio.